Boa noite, eu sou o André. Que bom que você está aqui. Seja bem-vindo. Que Deus possa continuar falando ao teu coração. Para você que está nos ouvindo em casa, em qualquer lugar do mundo, que Deus te abençoe. Que o mesmo Espírito Santo que está ministrando aos nossos corações possa ministrar no teu coração também hoje. E eu quero mandar um beijo especial para a Lídia, minha esposa. Eu te amo, estou com muita saudade. Daqui a pouco estou em casa, se Deus quiser. Felipe, você é meu parceiro. Se eu chegar e você estiver acordado, a gente vai brincar. Senão o papai vai te dar um beijo, tá? Aninha, oi. Te amo, fofa. Beijo. Queridos, a minha esposa não pode estar aqui hoje, ela está com as crianças em casa. Mas ela está orando por mim e intercedendo nesse momento. Há algumas semanas eu tive o privilégio de apresentar para vocês, como Igreja do Senhor, um casal, o Asaf e a Mend. O Asaf, ele está ali no nosso quadro de expansão missionária. Ele está hoje na Áustria. E conversando com ele, nessa estada dele aqui, ele lembrou de algumas histórias e me contou algumas histórias, e uma delas eu queria contar para vocês nessa noite. Uma dessas histórias aconteceu em 2014. O Asaf estava estudando na Argentina, no PV da Argentina, e ele veio no meio do ano, na época da Copa, para fazer uma viagem missionária, e trouxe alguns alunos daquela escola para cá. E eles passaram aqui, realizaram muitos trabalhos missionários na cidade, entre os adolescentes, na Ilha das Flores. E quando eles estavam retornando, o Asaf estava na rodoviária. E lá na rodoviária, na frente dele tinha um rapaz. E ele perguntou para o rapaz: você está na fila? E aí o rapaz virou, olhou para ele e disse assim: eu não sei falar português. Mais ou menos um inglês assim, um português assim. E aí ele então começou a conversar em inglês com aquele rapaz. E ele descobriu que aquele rapaz, ele era da Alemanha, e ele era um alemão então que estava fazendo uma viagem para conhecer o mundo em um ano. Uma viagem de um ano ao redor do mundo. E o Asaf começou a falar com ele em inglês e descobriu que aquele jovem, ele estava indo para a Argentina para fazer uma viagem, completar essa viagem dele, conhecer alguns pubs, alguns bares e algumas pessoas, mas aquele jovem não tinha muita direção sobre o que estava fazendo. Então o Asaf começou a falar com ele sobre o que Deus estava fazendo na vida dele. E ele então convidou aquele jovem que estava indo para a Argentina para ir com ele e com os outros alunos para um acampamento, para o acampamento onde ele estava estudando, para participar de um acampamento missionário. E aí aquele jovem ficou assim: não sei se eu vou. Ele disse: rapaz, eu pago a tua passagem para ir para lá, vamos lá. E o cara ficou pensativo, mas no final ele foi. E ele que ia para lá para ir nos pubs e nos bares, conhecer pessoas, talvez cair na noite ou no dia, não sei como é que isso funciona, mas ele passou os 4 ou 5 dias que ele tinha para estar na Argentina dentro de um acampamento no PV sul da Argentina, ouvindo sobre o Evangelho. Você que entende o que é o final dessa história? Eu queria que você pudesse ver uma foto desse rapaz agora, com Asaf. O final dessa história é que esse rapaz hoje está no 3º ano já, cursando o PV Argentina também. Ele aceitou Cristo, ele voltou para o mesmo lugar, da Alemanha para lá. Agora um detalhe importante, glória a Deus, Um detalhe importante dessa história. Antes desse alemão chegar no Brasil, ele falou com Deus algo. Ele fez uma oração sem saber que era uma oração. Mas ele disse: Deus, se o Senhor existe, coloca alguém no meu caminho para falar comigo. E esse cara encontrou com Asaf no ônibus. Os pais desse jovem são discípulos de Jesus, que quando viram o filho sair para fazer uma viagem ao redor do mundo, para curtir, para conhecer o mundo, coisa que é normal onde eles vivem, aqueles pais
dobraram o joelho e pediram: Deus, coloca alguém na vida do nosso filho para falar para ele do Evangelho. E Deus colocou o Asaf. Esse jovem hoje serve a Cristo. E o processo todo foi um processo longo, né? E Deus usou o Asaf não só para falar, mas para acompanhar ele até o processo de retorno dele para Deus. Mas o que aconteceria com aquele jovem se ele estivesse pegando o ônibus com você? O que seria da vida desse jovem se, em vez do Asaf, estivesse você no lugar dele? O que aconteceria com aquele jovem se, em vez do Asaf, estivesse eu, ou cada um de nós aqui? Será que nós teríamos a mesma ousadia para falar do que Deus está fazendo na nossa vida para ele também? Em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, diz assim: antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração de vocês, e estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. André, como que eu posso explicar para alguém sobre salvação? O que é, na verdade, essa salvação que Deus nos dá? O Erickson, em seus estudos de teologia, diz o seguinte: na concepção evangélica, o problema básico do homem é nossa separação de Deus. A palavra de Deus é o meio pelo qual Ele nos apresenta a salvação, que é encontrada somente em Cristo. E a fé é o meio pelo qual aceitamos essa salvação. Charles Wright, em sua teologia sistemática, diz que podemos entender essa salvação sob duas perspectivas. A perspectiva divina, e nessa a salvação inclui uma obra completa de Deus, em trazer pessoas da condenação para a justificação, da morte para a vida eterna, da condição de estranhos para a condição de filhos adotados, que não serão mais rejeitados. Da perspectiva humana, a salvação incorpora todas as bênçãos que podemos receber a partir da posição que Cristo nos oferece de filhos, tanto nessa vida como na vida que virá. Porque afinal somos salvos. Mas somos salvos do quê? Somos salvos do poder do pecado. E isso acontece em 3 momentos. A partir do momento que você abre o teu coração para Cristo e diz para Ele: Deus, a partir de Jesus Cristo, me adota como filho. A partir do momento que você crê, você foi salvo da condenação e do poder do pecado naquele momento. Então, você também se torna um discípulo de Jesus e é continuamente salvo desse domínio do pecado, santificado e preservado. Por quê? Depois que você aceita Cristo, você não vai parar de pecar. Você é convidado a não andar mais em pecado, mas você vai voltar a errar de novo. Então, em Cristo nós somos salvos continuamente desse domínio do pecado, porque o pecado não é agora mais o Senhor da nossa vida, o Senhor da nossa vida é Cristo. E por último, você será salvo da presença do pecado, porque você vai para o céu, e lá o seu pecado e o meu pecado não vão entrar. Nós estaremos livres da presença do pecado. Queridos, eu quero dizer para vocês hoje, que a salvação, ela é uma obra de arte e de amor, de Deus, para cada um de nós. E hoje nós vamos percorrer a carta de Romanos, e conhecer o que alguns definem como o caminho da salvação em Romanos. Então eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia, na carta de Paulo aos Romanos, e nós vamos ler 3 textos dessa carta, e nós vamos meditar nesses textos. Esses textos apresentam um caminho da salvação, na carta de Paulo aos Romanos, que nos apresenta a obra perfeita de salvação de Deus. E para me ajudar a falar um pouquinho sobre isso, com licença, eu tenho hoje o privilégio de ministrar juntamente com algumas obras de arte, que foram feitas pelo nosso irmão Luiz Paulo, e elas vão elucidar os textos que nós vamos estudar essa noite.
E eu quero te lembrar também que essas obras elas vão estar disponíveis para venda ao final dessa celebração. Então, se você quiser ter essas obras em casa, se você quiser ter elas na tua empresa, para que quando alguém entrar, saber que ali existe um discípulo de Jesus, você pode fazer isso. Nós vamos viajar em 3 textos dentro da carta de Romanos. Porque a obra de arte da salvação, ela começa, mas ela começa de uma maneira não muito agradável para nós. A obra de arte da salvação, ela começa com uma verdade que não é muito agradável, que tu não vai gostar tanto de ouvir, mas eu preciso te dizer. A obra de arte da salvação começa com uma verdade: todos pecaram. A palavra de Deus em Romanos capítulo 3, versículo 23 diz assim: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram. Eu queria perguntar, de manhã ninguém conhecia esse jogo. Alguém já jogou boxe, xadrez? Boxe, xadrez, alguém já jogou? Boxe, xadrez. Tem alguma pessoa? Ali, ó, tem uma pessoa que jogou boxe, xadrez. Queridos, boxe, xadrez já jogou? Ah, jogou boxe. Não, o jogo é boxe e xadrez. Alguém já jogou um jogo chamado boxe, xadrez? Não, né? Olha só. Não tem ninguém, né? O que é esse boxe xadrez? Boxe xadrez é um jogo da Rússia em que os participantes eles podem ganhar de 3 maneiras. A primeira maneira é que eles podem ganhar por pontos, tanto no tabuleiro quanto no ringue. É um jogo que combina o xadrez e o boxe ao mesmo tempo. Segundo, uma pessoa ela pode ganhar por checkmate, ou seja, ela ganha no tabuleiro, automaticamente ela ganha no ringue. Terceiro, essa pessoa pode ganhar por nocaute. Ela não ganha no tabuleiro, mas ela ganha no ringue através de um nocaute. Ninguém jogou esse jogo, né? Alguém jogou a combinação dos dois? É um boxe com xadrez? Ninguém, né? Então, queridos, estamos todos na mesma condição. Ninguém aqui sabe jogar esse jogo. Ninguém aqui participou de um jogo desse. Estamos todos, então, no mesmo nível. Está todo mundo no mesmo nível. Ninguém nunca jogou boxe xadrez. Queridos, a mesma coisa em relação ao pecado. Todos nós estamos absolutamente na mesma situação. Olha para a pessoa que está do teu lado. Ela está na mesma situação que você. Diante de Deus, estamos todos na mesma situação. O pecado nos deixou na mesma situação. O pecado, ele coloca você e eu, a humanidade, numa condição de iguais. De iguais. Somos todos pecadores. Queridos, a partir do pecado de Adão, todos os seres humanos passaram a viver afastados de Deus e da glória que Deus nos preparou. No Salmo 51, versículo 5, Davi, ele confessa dizendo: sei que sou pecador. Desde o meu nascimento, eu fui concebido em pecado. Nasci assim. Queridos, todos nós pecamos coletivamente. Charles White explica: todos compartilhamos do pecado e a culpa de Adão. Todos somos igualmente culpados e necessitamos de um remédio para o nosso pecado. Queridos, a culpa, ela nos traz inadequação, mas também nos traz uma certeza de salvação. É diferente de um sentimento de culpa, que a gente está mudando aqui para falar sobre responsabilidade na nossa comunidade. Mas, biblicamente, a Bíblia está dizendo que eu e você não temos um sentimento de culpa. Ela está dizendo: você é culpado. E por ser culpado, você é digno de morte. Eu não sei quantos gostam de jogar futebol aqui, mas eu sei que tem alguém na equipe pastoral que gosta muito de jogar futebol. Ranufão está aí, né? Ranufão? Levanta aí, Ranufão. Pastor Ranufo. Lá atrás, ó. Ranufo, se você e eu jogarmos futebol, quem é que vai ganhar? Olha a cara dele.
Rapaz, olha a cara dele. Quando ele só dá uma viradinha assim. Rapaz, o Ranulfo vai ganhar. Se alguém jogou futebol com o Ranulfo, sabe que ele é bom. Alguns dos dribles que ele já contou, alguém contou que ele fez, alguns deles foi em mim também. Então ele é bom, ele é melhor do que eu. Se ele jogar comigo, ele vai me ganhar. Agora, Ranulfo, olha aqui nos meus olhos. Se você e o Cristiano Ronaldo jogarem futebol, quem é que vai ganhar? Olha ali. Quem que vocês acham que vai ganhar? O Cristiano Ronaldo, que está sendo, possivelmente vai ser votado como o melhor jogador de futebol, ou o Ranulfo? Olha, tem gente que diz que é o Ranulfo, hein? Rapaz, Ranulfo, tu já tem fã e não sabia, né? Eu estava falando sobre isso com os adolescentes, eu falei para um adolescente que eu sei que joga bola também, eu disse, cara, e aí, quem é que vai ganhar, tu ou o Cristiano Ronaldo? Aí ele olhou para mim e falou assim, acho que o Cris. Aí eu disse, rapaz, que intimidade. Rapaz, eu a melhor amiga do Cristiano Ronaldo. Mas, Ranulfo, apesar de admirar muito o teu futebol, eu preciso dizer que eu creio, com toda certeza, que nos 90 minutos o Cristiano Ronaldo vai jogar melhor. Queridos, é a mesma coisa na nossa vida espiritual. A gente fica olhando muitas vezes para o lado e nós ficamos pensando que nós somos tão bonzinhos. Porque nós não nos comparamos com o nosso vizinho que usa drogas. Ou nos comparamos com aquele que abandonou a esposa, que deixou a família quebrada. Ou nos comparamos com as pessoas que cometem atrocidades na TV. E de alguma maneira olhamos para nós e dizemos assim, mas eu não sou tão ruim assim. Eu não faço isso. Ou alguns ainda pensam, eu jamais faria isso. Ou como Pedro, eu nunca te abandonarei, Senhor. Estamos sempre nos achando melhores porque nós estamos nos comparando com as pessoas erradas. Estamos olhando para as pessoas que estão ao nosso lado e de alguma maneira nos achamos merecedores de algo de Deus. Mas eu preciso te dizer que se você é um discípulo de Jesus, o teu padrão ele é outro. Ele não é o teu vizinho. Ele não é a pessoa da TV que cometeu um crime. Ela não é a pessoa que comete algo perto da sua casa. Ele não é o seu vizinho. O seu padrão é Cristo. E quando você olha para Cristo, eu preciso perguntar para você, quem é o mais correto, você ou Cristo? Quem é o mais santo, você ou Cristo? Quem é o mais justo, você ou Cristo? Queridos, a Bíblia diz que Jesus não pecou. E que nenhum erro se achou nos seus lábios. Por isso, estamos todos na mesma situação de pecado, e sem a possibilidade de alcançar a glória de Deus. Você e eu, nós não somos merecedores de viver a vida que Deus preparou para nós, e nós não temos nem mesmo como alcançá-la. O termo destituído significa chegar atrasado. É como se tivesse começado uma corrida, e você largou com todo mundo, mas Jesus já foi e voltou. E você está atrasado. E você não vai chegar no lugar. É como alguém que chega atrasado e não pode entrar no cinema, ou atrasado para pegar um ônibus. Eu não sei quantos de vocês já perderam um ônibus assim e viram o ônibus passando. Alguém já aconteceu isso com alguém? Depois que entrou o Uber é mais difícil, né, essa ideia. Mas eu lembro de uma vez que quando eu estava no seminário, e eu pegava o ônibus 8 da manhã para a cidade de Igrejinha. E eu sempre deixava para comprar a passagem no sábado, né? Eu chegava lá, 7h30, comprava a passagem, sempre deu certo. E aí um dia eu acordei no seminário 7:50. E aí, gente, graças a Deus a minha mala estava pronta. Eu me levantei da cama, me vesti, peguei a minha mala, corri para a rodoviária. Consegui ainda comprar a passagem que era das 9 e corri no ônibus. Porque ao chegar no ônibus, se eu tivesse com a passagem das 9, geralmente o motorista trocava e eu podia entrar. E eu cheguei naquele dia e falei para o motorista ainda meio ofegante, cara, posso entrar aqui, você pode trocar comigo e eu entrar nesse ônibus? E aí o motorista olhou para mim e disse assim, olha, está faltando uma pessoa. Isso eram 4, talvez para as 8. E aí ele disse, cara, se essa pessoa não chegar, André, você pode entrar.
Ele não falou André porque ele não me conhecia, né? Mas ele falou, você pode entrar. E aí, gente, eu fiquei assim, com certeza essa pessoa não vai chegar. Com certeza não vai chegar. Quando faltava 2 minutos para o ônibus partir, a pessoa chegou. E eu fiquei olhando aquela pessoa dar a passagem, assim, ela passou por mim como se eu não existisse. E simplesmente subiu no ônibus, eu fiquei assim, cara, ela está subindo no meu ônibus. Cara, ela vai entrar no meu lugar e ela vai ir para onde ela quer, aonde eu era para estar indo. Claro que isso só na minha cabeça, porque ela foi mais prudente do que eu. E ela comprou a passagem antes. Mas, gente, eu me lembro até hoje da sensação de ficar vendo aquela pessoa entrar na minha frente. O ônibus fechar suas portas. E eu ficar vendo aquele ônibus sair, aquela pessoa lá dentro. E eu ficando na rodoviária. Que drama, Leão, né? Que você não estava lá comigo. Mas, eu fico imaginando, como é que será que vai ser quando Jesus voltar? E quando Ele voltar, a Bíblia diz que se você não estiver preparado, Ele vai dizer assim, você vem, você fica, você vem, você fica. E Ele vai chamar alguns. E eu fico imaginando, qual será a sensação de alguém que vai ficar? E ver todos indo, e eles ficando. Como você vai se sentir ao ver Jesus chegando, e levando os céus, aos céus os seus, e você ficando para trás. Queridos, a obra de arte da salvação, ela nos diz que todos pecamos, e que existem consequências para as nossas escolhas, porque se todos pecados, para todos, existem consequências, tanto do pecado quanto da graça. E eu queria que você avançasse na sua Bíblia, em Romanos agora capítulo 6, versículo 23. E esse texto ele diz assim, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Alguém aqui sabe quanto que custa o salário mínimo? Alguém tem uma ideia? 954. Gente, isso é o que um trabalhador brasileiro, a partir de janeiro, 1º de janeiro de 2018, passou a ganhar. Foi votado isso. Então, um trabalhador brasileiro que ganha um salário, ele ganha R$ 954. Ele recebeu um aumento no início de janeiro de R$ 17. Olha só que coisa boa. E assim, por dia, um trabalhador brasileiro, então, ele ganha R$ 31,80. Paulo está dizendo que as minhas atitudes, ou a minha falta de atitude, ela tem uma consequência. E Paulo está dizendo que espiritualmente o pecado, ele tem um salário que eu vou receber. E quando a gente pensa em salário, quem é o trabalhador que levanta todo dia, mesmo doente, para ir trabalhar, se alguém diz assim, olha cara, a gente não vai te pagar. Talvez você até goste do seu trabalho, talvez você faça com prazer, e essa é a melhor coisa que tem, se você trabalhar com prazer, não só pelo dinheiro, mas trabalhar por prazer, trabalhar no que gosta, levantar com alegria para fazer o que você faz. Mas eu estava falando com um adolescente que agora já se tornou jovem, né? E começou o seu primeiro trabalho. Eu disse, cara, e aí? E ele disse, cara, estou ansioso para ganhar o meu salário. Porque um trabalhador, na verdade, ele trabalha, mas ele quer receber o seu salário. André, não é bem assim. Então tá, se o teu patrão chegasse e dissesse assim para ti, olha cara, mês que vem, eu vou pagar a mesma coisa que tu ganha. Mas você pode fazer o que tu quiser. Se tu quiser, tu trabalha. Ou na verdade eu vou te pagar e tu fica em casa. Ou tu sai de férias. Quem gostaria que isso acontecesse? Eu gostaria. Porque um trabalhador, ele trabalha também pelo seu salário. Agora você imagina um trabalhador que ao final do dia, ele pede para o seu patrão encarecidamente, patrão, não paga o meu salário, não precisa, por favor, me livra do meu salário. Espiritualmente,
é o que muitos de nós tentamos ou vamos tentar ao final da nossa vida. Nós vamos tentar pedir para o mestre, para o Senhor, para o patrão, para que Ele não pague o nosso pecado, o nosso salário, porque o nosso salário é a morte. É o que o texto está dizendo. Todo pecado tem um salário, e a Bíblia diz que o salário do meu e do teu pecado é a morte, e é a morte espiritual. É a penalidade que está relacionada de maneira particular ao pecado tanto herdado por cada um de nós, de Adão, como também imputado de Adão para nós. A morte indica um tipo de separação. E a Bíblia diz que nós estávamos separados e estamos separados de Deus. Logo, a morte espiritual significa a separação de Deus total em nossa vida. Ou seja, se durante os teus 80, 70 ou 90 anos para alguns, essa condição de pecador não mudar para alguém salvo por Cristo, no final da sua vida, você vai ganhar o salário do seu pecado, que é a morte, ou o afastamento total de Deus. O que a Bíblia chama de segunda morte. Ou seja, você vai morrer tanto fisicamente, como também espiritualmente. Ou seja, se na sua vida, na terra, você não aceitar Cristo como Senhor e Salvador, e pedir para que Ele aceite você como filho, que Ele adote você, no final da sua vida você vai receber o salário do seu pecado, que é a morte. E a pergunta é, olha aqui para mim, você está disposto a receber esse salário? Você está disposto a receber o salário do teu pecado? O fruto das nossas ações, sendo bons ou ruins, vão nos levar para esse salário de morte e de afastamento de Deus total. É por isso que Deus precisou intervir. É por isso que Jesus Cristo precisou vir. Porque Deus concede gratuitamente ao que clamar sem esforço uma salvação. Não tem a ver com o que eu faço, não tem a ver com o que eu sou, mas tem a ver com quem Ele é e o que Ele quer dar. É isso que nós chamamos de graça. A graça é um presente de graça que Deus dá a cada pessoa que clamar o seu nome. A graça é um presente de graça para nós, mas porém foi pago com um alto preço, preço de sangue derramado numa cruz. Queridos, na vida não existe almoço grátis, se você já ouviu essa frase algumas vezes aqui. Para você ser salvo, alguém teve que pagar por essa salvação. E a obra de arte da salvação nos apresenta uma graça que nos traz uma excelente notícia. Se eu falei que todos pecaram, isso não é tão agradável. Se eu falei que o salário do meu pecado é a morte, isso não é tão bom. Eu quero te dizer que todos podem ser salvos hoje. E eu quero que você avance na sua Bíblia, de Romanos capítulo 6 para Romanos capítulo 10, versículo 9. E eu quero ler esse texto com você. Porque a Bíblia vai dizer o seguinte: se você com a sua boca confessar Jesus Cristo como Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Essa é a boa notícia. Se você confessar com a sua boca que Cristo é o Senhor e que Ele ressuscitou dentre os mortos, e você crer no seu coração, você será salvo. Quando eu era criança, lá na cidade de Rio Grande, tinha uma sorveteria, uma fábrica de uma sorveteria a 2 quadras da minha casa. Um dia eu acordei e eu ouvi um barulho na frente de casa, uma movimentação, algumas pessoas correndo. E eu fui até a frente de casa, ainda todo descabelado, com um calçãozinho e a minha camisa do pijama, para frente de casa. E aí eu vi algumas pessoas passando e um amigo meu correndo com uma sacola na mão de plástico, essas sacolas de supermercado. E daqui a pouco eu vi um outro vindo de bicicleta com 2 sacolas já na mão, né? Com uma sacola de plástico na mão e a outra no guidão da bicicleta. E aí eu olhei para ele e disse: cara, o que está acontecendo? E ele foi gritando assim, ó: a fábrica fechou, estão dando picolé de graça. E eu disse assim na hora assim: o quê? E aí caiu quando a mensagem chegou na minha cabeça e desceu para o meu coração,
Queridos, naquela hora eu nem pensei, eu pulei o muro e eu saí de pé descalço, correndo até a fábrica, porque naquela hora eu só conseguia pensar alguma coisa: eles estão dando picolé de graça, e eu também quero pegar a minha parte. E aí eu corri até a fila, até a fábrica, e eu cheguei numa grande fila que tinha, e aí eu cheguei sem nada nas mãos, e aí um guri olhou para mim e disse: tá, e tu vai botar o teu picolé onde? E eu falei assim: vou botar aqui na minha camisa, no meu pijama. E aí eu fui tentando tirar o pijama, isso de manhã eu nem contei, né? Mas eu tentei tirar e amarrar as mangas, assim, para colocar picolé dentro. Mas aí um guri que estava na minha frente um pouquinho, ele tentou fazer isso, foi tirado da fila. E aí então eu disse assim: bom, perdi meu picolé. Mas aí uma alma caridosa me deu uma sacola. E eu lembro da felicidade de chegar na frente daquele dono da fábrica e abrir a sacola. Ele encheu a sacola com picolé de tangerina e de coco. Eu nunca tinha comido esses dois sabores, mas como era de graça, eu quero dizer para você que, cara, olha, eu comi muito, porque eu levei uma sacola cheia para casa. E eu enchi o congelador da minha mãe com aquele picolé. E muitas vezes, durante os próximos dias, a minha família e eu, nós comemos todos aqueles picolé e aproveitamos aqueles sorvetes. Mas a grande pergunta é: por que eu e a minha família podemos comer desses picolés de graça? Por que isso aconteceu? Porque a fábrica fechou? Também. Mas porque alguém me falou que isso estava acontecendo. Hoje, queridos, a salvação ela está disponível para todos. Para todo aquele que de alguma maneira abriu o seu coração e clamar. Essa salvação vai estar disponível. Porém, individualmente, nós precisamos pedir. Na história que eu contei, eu fui até a fábrica e busquei picolé para mim e para toda a minha família. Porém, queridos, com a salvação nós não podemos fazer isso. Eu não posso ir até Jesus e pedir uma salvação para mim e uma salvação para as outras pessoas. Sabe, eu não posso pegar a minha salvação e a salvação dos meus filhos. Pai, você não pode pegar a sua salvação e a salvação dos seus filhos. Filhos, você não pode pegar a sua salvação e a salvação dos seus pais. Queridos, como eu gostaria de poder chegar para o Senhor, que concede a graça, e dizer assim: Deus, me dá graça para me dividir com os meus irmãos. Me dá dessa graça de salvação para eu dar para aqueles que não te conhecem. Como eu gostaria de poder dizer assim: Deus, me dá para aquelas pessoas na minha família que ainda não reconheceram o Senhor como Salvador e Senhor das suas vidas. Como eu gostaria de alcançar essa salvação para pessoas que eu vejo, que eu conheço e que eu sei que estão perdidas. Mas eu não posso. O máximo que eu posso fazer é dizer para eles que existe uma fábrica aberta, dando graça para aquele que encontrar com o Senhor da fábrica. Queridos, o que Paulo está fazendo aqui, nesse texto, é que ele está dizendo para cada pessoa, aonde fica essa fábrica, e nos incentivando a sair do nosso lugar, e ir até lá, e buscar aquilo que nós já recebemos de graça, mas que precisamos ir buscar. O Tércio pode vir para ministrar comigo? Queridos, aprendemos hoje que todos nós pecamos. Aprendemos que todo pecado tem uma consequência ou gera uma consequência, mas que também a salvação, ela está disponível para todo e qualquer que clamar. Em Romanos capítulo 10, versículo 13 diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Queridos, a palavra todo aqui no grego, ela significa qualquer um. Qualquer um. Qualquer um que hoje clamar vai receber graça, ajuda e socorro de Deus. Qualquer que clamar hoje vai receber graça, ajuda, socorro e segurança do Senhor. E essa é a última verdade que eu quero mostrar pintada para vocês. A salvação, ela está disponível para qualquer um que estiver disposto a confiar na obra de Cristo.
O pastor T.D. Jakes, considerado pela Times um dos melhores pregadores da última década, ele disse que a diferença não está nas nossas mãos. Olha para as tuas mãos agora. A diferença não está na obra das tuas mãos. A diferença não está naquilo que você fez, faz ou fará. Mas a diferença está nas mãos de quem nós estamos. A diferença não está nas tuas mãos. A diferença está nas mãos que nós estamos. Ele disse que 2 madeiras e 3 pregos nas mãos dele não fazem diferença nenhuma. E talvez nem mesmo uma gaiola ele consegue fazer com isso. Mas ele disse que 2 madeiras e 3 pregos nas mãos de Jesus significaram a minha salvação e a tua. Então não tem a ver com o que você tem. Não tem a ver com o que você faz. Não tem a ver com quem você é. Não tem a ver com a linhagem que você tem. Tem a ver com onde você está agora. Nas mãos de quem você entregou a sua vida. O quadro pintado, ele foi inspirado em 2 verdades bíblicas. A primeira é lá do Antigo Testamento, em Isaías 49, versículo 16, que diz: veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos. E em João capítulo 10, versículo 29, quando Jesus está falando das ovelhas que Deus o concedeu, e ele está dizendo: o meu Pai que as deu para mim é maior do que todos, e ninguém pode arrancar elas das mãos do meu Pai. Queridos, se o Pai hoje receber você como filho, você estará eternamente seguro. Se você já abriu o teu coração e entregou para Cristo, e disse: seja o meu Senhor, salva a minha vida, você está eternamente seguro. O mesmo Paulo que escreveu esses 3 textos, e que foi usado e inspirado pelo Espírito para dividir essas verdades conosco e com o Império Romano na época, ele também diz em Romanos capítulo 8, versículos 31 a 39, que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele, de graça, todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? E é Deus quem os justifica. E quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e Ele também intercede por nós. E Ele explode numa verdade: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Será angústia? Será perseguição? Será fome? Será nudez? Ou perigo? Ou espada? Como está escrito: por amor de Ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, de que nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Querido, quem separará você de Deus? O que pode separar você de Deus? Queridos, ninguém, nada. Essa é a certeza que nós temos. Porém, essa certeza de que nada poderá nos separar, ela não está disponível para qualquer um. Essa certeza, ela está disponível para aqueles que realmente são convertidos ao Senhor Jesus, cuja vida mostram frutos de arrependimento. Essa certeza não existe para aqueles que apenas aderiram a uma religião, ou a um sistema religioso. Essa certeza só existe para aqueles cujo o coração são totalmente do Senhor, e que permitem
que o Senhor mude as suas vidas, e que o Senhor transforme as suas vidas, que o Senhor dirija as suas vidas, e que através do Espírito Santo sejam guiados diariamente, 24 horas por dia, 7 dias na semana, 365 dias no ano. Essas pessoas têm a certeza de que estarão com Ele no paraíso. Essas pessoas têm a certeza de que estão gravados nas mãos de Cristo. Essas pessoas podem ter a certeza de que não tem a ver com as suas mãos, tem a ver com as mãos do Mestre. Mas essa certeza ela não está disponível para pessoas que aderiram a uma religião, ou para pessoas que têm apenas uma fé que não muda nem mesmo as suas próprias vidas. Queridos, hoje, qualquer um, em qualquer lugar, que clamar por graça, por ajuda, receberá socorro, segurança e salvação. Não de homens, não de religiões, não de placas de igreja, mas receberão do Mestre dos Mestres, do Senhor Jesus, do Senhor dos Senhores, daquele que nunca falhou, nunca errou, que é o mesmo Deus, ontem, hoje e será para sempre, porque Ele é o Deus poderoso, e é Ele que está mantendo essa salvação, é Ele que dá, é Ele que administra, é Ele que concede, é Ele que sustenta, é Ele que mantém. E essa salvação, ela está disponível para qualquer um. Quantos aqui já receberam dessa salvação? Quantos aqui já são discípulos de Jesus? Eu queria fazer um desafio para você então, e compartilhar o desafio que Deus tem falado ao meu coração. A palavra de Deus diz: estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que está em vocês. Queridos, você não foi salvo por Cristo. Você não foi salvo para ficar apenas satisfeito e seguro. Você foi salvo para brilhar, refletir a glória de Deus na sua vida, e para aproveitar oportunidades que Ele pode dar para você compartilhar essa tão grande obra de arte de salvação. Você foi salvo por Jesus para que essa palavra seja levada para outros também, que são talvez da tua família, que são também talvez pessoas que trabalham com você diariamente. Você não foi salvo apenas para estar seguro. Você foi salvo para ser um missionário nessa cidade, para ser um missionário na tua cidade, para ser um missionário aonde você está. Sabe o que seria da minha vida se numa manhã fria de inverno alguém não tivesse ido lá bater na minha porta e dizer assim: eu vim aqui para ajudar, e abriu a sua boca e nos falou dessa tão grande obra de arte. Queridos, nós não podemos viver como se fosse só para a gente. Olha esse auditório aqui. Olha quantas cadeiras nós temos vazias. Olha a limitação que nós temos nesse lugar. Olha o tamanho da nossa cidade. Por que só tem que ser para nós? Sabe, quando eu estava na Coreia e eu vi um auditório perto talvez de 25 mil lugares, e eu estava com alguns pastores do Brasil também, e quando eles viam alguém que era daquela igreja, daquela comunidade, eles perguntavam para aquelas pessoas: e aí, quantas pessoas vocês são? E eles perguntaram para um, para dois, para muitos que chegavam. E sabe qual era a resposta deles? Não importa quanto nós somos, importa quantos ainda não estão aqui. Uma igreja real, obediente a Cristo, ela não vai pensar só em si mesma. Ela vai olhar para o lado e ela vai compartilhar essa salvação com alguém. Sabe, no último mês eu fui questionado por Deus com relação a uma pergunta do Felipe, uma frase do Felipe, não é uma pergunta, uma frase. Ele disse assim: pai,
papai, eu não sabia que Jesus veio. Eu não sabia. E eu fiquei dizendo, filho, quantos ainda não sabem? Queridos, é nosso papel como igreja fazer isso. Deus não permitiu nem que anjos o fizessem. Quantos de nós vamos se levantar do seu lugar e dizer ao Espírito do Senhor hoje: usa a minha vida, me ajuda a compartilhar essa salvação. Quantos de nós, discípulos de Jesus, vão se levantar do lugar e vão dizer assim: Deus, usa, fala ao meu coração, me lembra das oportunidades, me lembra de aproveitar a oportunidade. Querido, se Deus está falando ao teu coração, e se de alguma maneira você quer dizer para esse Deus: Pai, obrigado por essa salvação, eu quero viver agradecido por ela, mas eu também quero fazer outras pessoas conhecerem dela. Você que já aceitou Cristo no seu coração, que é um discípulo de Jesus, eu queria te convidar a ficar de pé diante desse Deus e dizer sim: Deus, com a minha vida, com o meu coração, com os meus recursos, com aquilo que eu sou, eu quero entregar essa mensagem para alguém. Mas eu queria também aproveitar a oportunidade hoje. Talvez existam pessoas que ou já vieram, ou já nos visitaram, ou estão aqui pela primeira vez. Eu quero te dizer que aquelas mãos marcadas, elas também são disponíveis para você. E essa é a hora que os discípulos de Jesus estão orando, estão clamando, porque hoje talvez seja a oportunidade que você tem de entregar a sua vida para Jesus. E eu queria te perguntar: existe alguém que nessa noite entendeu que precisa dessa salvação, que precisa entregar o seu coração para Jesus? Eu queria que você pudesse levantar a sua mão onde você está. E nós queremos, amém, glória a Deus, nós queremos orar com vocês. Mais alguém? Existe mais alguém que hoje está entregando pela primeira vez a sua vida e está dizendo: Deus, me toma como filho? Eu queria convidar você para vir aqui. Pode vir aqui na frente. Você que está perto também vem junto. Nós temos alguém que quer receber você aqui. A equipe pode estar aqui na frente para receber. Tem mais alguém? Queridos, você pode louvar a Deus por isso com palmas. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem mais alguém? Hoje é o dia que Deus está estendendo essa salvação para você também. Ela não é só para essa comunidade local, mas ela é para você que hoje está aqui. Deus não faz acepção de pessoas, Ele está convidando você agora. Querido, não resiste. O Espírito Santo está falando contigo, e Ele está te dando uma oportunidade de mudar a sua vida para sempre, de não estar sozinho. Existe mais alguém? Eu queria convidar você, estende a mão, levanta. Amém. O Senhor Jesus está pegando na sua mão. O Senhor Jesus está pegando nessa sua mão. Nós queremos como igreja orar. Glória a Deus, glória a Deus. Nós queremos orar. Pai, obrigado, porque essa salvação, essa tão grande obra de arte que o Senhor pintou, ela está realizando em nós algo maravilhoso nessa noite. Obrigado, Deus, porque o nosso coração é lembrado do que o Senhor fez, e hoje podemos sair daqui agradecidos pela Tua obra, aquecidos por uma chama do Teu Espírito, que nos convoca a sair e a falar para alguém, a aproveitar a oportunidade, sabendo que não são apenas alguns que vão viver, e que podem viver essa experiência de ver a fé nascendo em alguém, mas que isso é a tarefa da igreja, dos servos do Senhor, dos discípulos que o Senhor levantou aqui nesse lugar, e que cada um individualmente pode ter uma experiência de ver a fé nascendo no coração de alguém. Pai, realiza isso no nosso meio, nos convoca como teu povo. Pai, também recebe hoje aqueles que pela primeira vez abriram o coração para o Senhor, aqueles que reconheceram a Tua obra, que entendem que sem o Senhor
estão e continuarão perdidos, mas que a partir desse momento abrem o coração e recebem o Senhor como Senhor e Salvador das suas vidas. Pai, eu peço que o Senhor agora, através do Teu Espírito, os batize com o Espírito Santo, de maneira, Deus, que eles saibam que eles não mais estão sozinhos, mas que a Tua palavra seja viva e forte no meio deles, dentro deles, e que o Senhor escreva o nome deles no Teu livro de vida. Pai, nós louvamos o Teu nome por essa noite, e nós entregamos esses queridos nas Tuas mãos, poderosas mãos de Jesus. Obrigado, Deus, por pintar uma obra tão linda nas nossas vidas, Pai, em nome de Jesus, amém. Quem pintou o mundo, quem escolheu a cor, fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho em uma flor. Quem pintou o mundo, quem escolheu os tons, fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. O maior pintor do mundo está pintando a minha história, e ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou a obra que sou eu, e na assinatura está escrito Deus. Quem pintou o mundo, quem escolheu a cor, fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho em uma flor. Quem pintou o mundo, quem escolheu os tons, fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. O maior pintor do mundo está pintando a minha história,